Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Olha, se você deseja nos convidar para estarmos aí, nós fazemos palestras de escola bíblica dominical, fazemos palestras sobre missões, sobre evangelismo, sobre família, sobre dons do Espírito Santo, sobre EBO. Então, nos convide, nós estaremos aí com vocês em sua igreja. Nós temos aí programado algumas coisas que nós vamos passar para você agora, a agenda de onde nós temos programado já para que você não marque o mesmo dia. Eu moro em Imperatriz, Maranhão. Se for necessário, eu posso ir de ônibus, posso ir de carro, posso ir de avião. Você que escolhe. Não precisa ficar no hotel, eu posso ficar na casa de um dos irmãos. Então nos convide, estaremos aí com você. Dia 21/5 estaremos na congregação Belém, aqui em Imperatriz. Não temos nada marcado mês 6, procure marcar conosco. Mês 5 só tem uma coisa marcada também. No mês 7 nós só temos uma coisa marcada também. Estaremos em Anapu, no Pará. Dia 26 e 27/8 em Ibirité, Minas Gerais. Dias 7 e 8/9 em Pocrane, Minas Gerais. Dia 9 e 10/9 em Ipatinga, Minas Gerais. Dia 17/9 em Sítio Novo, podendo ser marcada para outro lugar se tiver oportunidade, não está ainda fechado. Dia 22 a 24/9 estaremos em Teresina, no Piauí. Dia 30/9 em Ananindeua, no Pará. Dia 7 e 8 do mês 10 em Barcarena, Pará. 13, 14 e 15/10 em Fortaleza, Ceará. 21 e 22/10 em São Luís do Maranhão. E no ano que vem, 27/2, Tumbiara, Goiás. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2017 estudando nas revistas da CPAD com o tema O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e aprovado como ouro. E nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é pastor presidente ali em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título Jonatas, um exemplo de lealdade. O texto-oro está em 1º livro de Samuel, capítulo 18, versículo 3, que diz: E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E a verdade prática diz: o cristão deve ser exemplo de lealdade a Deus, a seus familiares e a todos os que estão ao seu redor. Então o tema de hoje é aí falar sobre a lealdade de Jonatas. Então Jonatas vai ser destacado aí. Então nesta lição é destacado aí a lealdade como parte do caráter cristão. E para isso então o comentarista escolheu Jonatas, que é filho do rei Saul. E ele não foi só leal ao rei Davi, mas também foi leal ao seu pai. Tanto é que morreu junto com seu pai. Mesmo discordando do seu pai, que queria perseguir Davi, matar Davi, mesmo assim, ele falava com seu pai que estava errado, mas foi leal ao seu pai como filho, obediente ao seu pai, até a morte. Quando teve oportunidade, defendeu Davi sempre. Arriscou até a própria vida por isso. Então nós vamos ver aí um fato interessante, que é a aliança que foi feita então entre Jonatas e Davi. Jonatas sendo filho do rei e Davi apenas um homem que cuidava ainda, um jovem ainda, um adolescente quando Jonatas o conheceu. Ele trabalhava no campo cuidando das ovelhas. Ele era tão humilde, era tão simples, era um adorador de Deus, que o próprio pai esqueceu dele quando o profeta Samuel esteve em sua casa para ungir o rei, o futuro rei de Israel. Veja que até o próprio pai esqueceu. Quando foi perguntado se seus filhos estão todos aqui, ele disse: tá, todos estão aqui. Aí foi lembrar de um ruivo que estava lá no campo cuidando de ovelhas. Então veja só, quando Deus fala com Davi mais para frente, ele vai dizer: eu te tirei lá de trás da malhada. Ele estava cuidando de ovelhas no campo.
E lá ele tocava o seu instrumento, a harpa, e adorava a Deus ali. Ele tinha essa grande vantagem sobre os demais, sobre todo o seu povo de Israel. Ele era um verdadeiro adorador. E ele escrevia as suas músicas. E nós vamos ver que lá Deus o usou, Deus o protegeu. Ele teve que enfrentar urso, teve que enfrentar leão. E ele venceu pela sua fé que ele tinha em Deus. E era um estudioso da palavra de Deus. Veja bem que ele cita a palavra de Deus. Quando nós vamos ver Davi lutando contra o gigante Golias, ele cita a palavra de Deus. Ele acreditava realmente na palavra de Deus. Ele era um homem de fé. Ele era um jovem que tinha fé em Deus, tinha fé na palavra de Deus. Ele acreditava mesmo. Provou isso. E isso foi um dos principais motivos da atração de Jonatas por Davi. Ele teve vontade, desejo realmente de ser amigo de Davi, porque viu em Davi a fé que ele mesmo, Jonatas, provou ter quando ele entrou na guarnição, né, dos filisteus. Só ele e o seu pajem de armas, e ele entrou com fé em Deus e derrotou aqueles soldados. E não eram poucos. Veja bem que ele provava realmente que acreditava em Deus. E ele viu isso em Davi. Ele viu que Davi era uma pessoa que acreditava realmente em Deus e que tinha realmente a fé de Deus, a fé parecida com a sua, Jonatas. Aqui, na palavra de Deus, quando fala em aliança, essa aliança era a aliança de sangue. Toda vez que fala fizeram aliança, então, quando é do povo hebreu, então essa aliança é uma aliança de sangue. Ela é baseada lá naquela aliança suzerana que existia naquela época. Então, todos os requisitos para se fazer uma aliança eram necessários. Então a Bíblia, ela vai citar, às vezes, citar um só. Por exemplo, aqui em Jonatas fazendo aliança com Davi, não vai citar todos os itens da aliança. Vai citar um. Então aqui vai citar que Jonatas pegou a sua capa, pegou a sua espada, né? Pegou o seu escudo, o seu cinto. O que é isso? Armas, né? Algumas servem para ataque, outras para proteção. Então ele deu isso a Davi. Ele está dizendo, olha, quem lutar contra você, luta contra mim. E na aliança era o quê? O que eu fazia, eu tinha que fazer. Então Davi aceitou a aliança e disse também, quem lutar contra mim, luta contra você. Quem lutar contra você, luta contra mim. Então eles fizeram aliança. Mas não foi só isso que fizeram. Fizeram muitas outras coisas. E você pode ver esse estudo que nós temos aí sobre aliança. É importantíssimo que você leia e estude esse estudo. Já está no nosso site aí há uns 12 anos esse estudo sobre aliança, que é muito importante. Eu gosto de vez em quando dar um estudo sobre aliança. É importantíssimo para a igreja isso. Infelizmente ainda não tivemos uma revista, né, da Escola Bíblica Dominical sobre esse assunto, mas é muito importante estudar sobre aliança. E nós vemos que a própria Bíblia, ela é formada aí de duas alianças, a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança, que tem como original aí a palavra berit, é uma aliança igual. Quando eu dou alguma coisa para Deus, Deus me dá a mesma coisa. E temos a nova aliança, que é, no grego, né, é diatique, e significa que é uma aliança desigual. Veja bem, eu tenho para dar para Deus o quê? Pecado, doença, enfermidade, maldição. Então Deus pega isso para Ele e me dá em troca as suas bênçãos. Não foi isso que Jesus fez? Ele levou minha maldição, meu pecado, minha doença, minha enfermidade, tudo que eu tinha de ruim, Ele levou sobre Ele. E Ele me deu o quê? Tudo de bom. Ele me tornou filho de Deus, me batizou no Espírito Santo, me deu dom espiritual, capacitou-me com o dom do Espírito Santo,
e colocou no ministério. Olha, são bênçãos, vão aí uma atrás da outra, vai acontecendo. Então toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo Jesus, então essas bênçãos me alcançarão. Então são bênçãos superiores, são bênçãos espirituais. Olha, no Salmos 25:14 diz: o conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes faz saber o seu pacto, ou seja, a sua aliança, ou concerto, ou tratado. 1 Coríntios 6,17 diz que nós somos o mesmo Espírito com ele. Então nós somos íntimos do Senhor, como vimos acima na nossa leitura em Salmos 25:14. Portanto, todos nós crentes, salvos, podemos então conhecer a sua aliança. Então essa aliança pode ser feita por vários motivos, aí, por guerra, por amizade, por amor, por casamento, por política, tanta coisa. E a maioria das promessas de Deus no Antigo Testamento estão condicionadas então à obediência a essa aliança, enquanto que a maioria das promessas de Deus no Novo Testamento estão baseadas em sua graça. Então você vê aí no Strong em português, a tradução da palavra aliança, né? Berit, é um acordo, uma aliança, compromisso. Então no Antigo Testamento você vê aí, ó, Berit, aliança em hebraico. Aliança anterior, ou seja, o Antigo Testamento, é uma aliança feita com base de igualdade. É uma troca, um acordo em que Deus me dá e eu tenho que dar para Deus o mesmo. É condicional. Existem leis e normas a serem cumpridas ou obedecidas para que as bênçãos da aliança alcancem seus aliançados. O auge dessa aliança, então, é a vida de Cristo, o Messias, o rei do reino de Israel na terra, que vai ser lá no milênio. Olha aí, no Novo Testamento, então a aliança agora no grego é diatique, aliança em grego. A nova aliança é diferente, é superior, pois Deus me dá tudo o que preciso, não exigindo nada em troca, a não ser fé. É incondicional. Eu não tinha nada de bom a oferecer, só de ruim. Pecado, iniquidade, a maldição, né? Doença, enfermidade. Mesmo assim, Deus me recebe como cabeça de aliança e me dá a salvação e todas as bênçãos provindas daí, batismo do Espírito Santo, dom do Espírito Santo, participação no mistério, etc. Deus faz aliança conosco em Cristo, Hebreus 8:9, 1 Coríntios 1:30 e Gálatas 3:16. É o maior sinal, é Cristo morrendo por nós na cruz do Calvário. Esta nova aliança não está baseada na lei nem na obediência a elas, mas na graça de Deus em Cristo, através do Espírito Santo que mora em nós. Então as duas principais alianças que nós podemos ver na Bíblia, a aliança abraâmica e a nova aliança em Cristo Jesus. Então Deus escolhe vir ao homem através de uma aliança. Então veja bem que essa aliança ela já era vigente entre os povos naquele tempo, mas Deus vem então através dessa aliança fazer aliança conosco. Então ele faz com Abraão a principal aliança, vai passando de pai para filho, ele vai confirmando essa aliança, todos eles confirmaram, fazendo tudo o que tinha que fazer para comprovar essa aliança, e nós vamos ver no exemplo de Abraão, como é que foi feita a primeira aliança, e como todas essas outras alianças foram feitas. As alianças poderiam ser feitas entre Deus e os homens, e também os homens faziam aliança entre si. Essa aliança valia para sempre, era uma aliança perpétua, tinha que ser obedecida. Você vai entender agora por que Josué, após fazer uma aliança com os gibeonitas, teve que ir defendê-los depois. Poderia simplesmente deixar que matassem todos eles. Mas ele foi obrigado a ir, por quê? Porque ele tinha uma aliança. Quem descumprisse sua aliança tinha que morrer. Você vai entender agora muitas coisas aí sobre aliança, né? Então, sempre quando falar, fizeram aliança, todas essas coisas foram feitas. Então, quando você vai ver, o Abraão plantou um bosque. Por quê? Aquilo é um memorial de uma aliança. Vamos ver aí o Jeremias, Deus dizendo para Jeremias que vai amaldiçoar o povo agora. Por quê? Porque eles cortaram a metade dos bezerros, passaram entre eles as metades, e depois foram infiéis a essa aliança, quebraram a aliança. Aí você vai entender por que agora. Então você vai ver Deus indo a Abraão, e Abraão fala, como é que o senhor vai provar que o senhor vai me dar essas promessas? Que
vai acontecer tudo isso mesmo? Que eu vou ser pai de multidões. Como é que você vai provar isso? Então Deus diz para ele, vou te mostrar agora. Deus vai fazer uma aliança e vai pedir para ele, traz isso, vamos fazer uma aliança. Então vamos ver, o que significa isso aí? Ó? É a troca de cinto ou armadura, troca de armas, né? Significa o quê? Proteção. Quem luta contra mim, luta contra ti. Quem luta contra ti, luta contra mim. O cinto era usado para carregar as armas. Então os exemplos, temos aí Gênesis 15:1 e temos 1 Samuel 18:3. Depois tem aí troca de túnica. É o segundo tópico aí da aliança. Então significa que tua vida se torna minha vida e que minha vida se torna a tua vida. Era complemento do primeiro tópico. Exemplo em Gênesis 12:3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí o outro exemplo está em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3, é o que nós estamos estudando agora. Então Jonatas fez um pacto, uma aliança com Davi, porque o amava como a sua própria vida. E Jonatas se despojou da capa que vestia, e a deu a Davi, e como também a sua armadura, e até mesmo a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. No tópico 3 havia o que? O corte com derramamento de sangue. Então era fazer uma aliança, precisava ter uma marca. E aí significa cortar a aliança com sangue. Sangue é vida, nossas vidas se unem para sempre, eternamente. Então era um corte feito no pulso ou na mão. No caso de Abraão, o sinal foi feito na carne do prepulso, ou seja, na pele que une a glande do órgão sexual masculino ao pênis, através de uma faca de pedra, a circuncisão. Vamos ver Gênesis 17:11, um exemplo. Circundar-vos-ei na carne do prepulso, isso será por sinal de pacto entre mim e vós. Outro exemplo, Êxodo 4:25. Então Zípora tomou a faca de pedra, circuncidou o prepulso do seu filho, e lançando-o aos pés de Moisés, disse: com efeito és para mim o esposo sanguinário. Então a circuncisão era feita como sinal. O quarto sinal aí é o sinal da aliança, é o primeiro memorial aqui agora. Significa fazer cicatriz, marcar um sinal visível na carne. Usa-se passar cinza no local do corte para que outros soubessem quando vissem. Na África ainda se encontra chefes de indígenas com marcas nos braços, né? E quanto mais marca, mais poderoso o chefe, pois possui muitos amigos também chefes. Era complemento do tópico 3. Então vamos ver o exemplo aí, 17:11, Gênesis, né? Circundar-vos-ei na carne do prepulso, isso será por sinal de pacto entre mim e vós. Então era um sinal que ficava, uma cicatriz. Outro exemplo, Gênesis 21:4, e Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe ordenara. 5, troca de nomes. Significa que meu nome passa a ter direito sobre tudo que o teu nome tem, e o teu nome passa a ter direito sobre tudo que o meu nome tem direito, inclusive dívidas. Gênesis 17:5, 28, 13. Eu passo a ter um pedaço do seu nome, e você passa a ter um pedaço do meu nome. Exemplo, Gênesis 17:4. Quanto a mim, eis que meu pacto é contigo, serás pai de muitas nações, e não mais serás chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. A partir daí, Abrão passou a ser chamado Abraão. Esse H é importante, pois vem do nome de Deus. Quem é o nome de Deus? É YHWH. Infelizmente, em português não traduzem com esse H, porém nas outras línguas sim. Deus também teria que mudar o seu nome a partir daí. Ele se apresenta como Deus de Abraão. Veja aí Gênesis 26:24, apareceu o Senhor na mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Em Gálatas 3:13 diz: Abraão recebe o H de Deus e fica com um novo nome, Abraão. Recebe o H, Espírito, pela fé. O sexto tópico da aliança é os termos da aliança. Agora as leis que vão reger a aliança. Então significa leis que vão reger a aliança se mantida ou quebrada. Todo o capítulo de Deuteronômio 28 fala de bênçãos e maldições da aliança. Abraão recebe promessas, o homem pecava, mas prevaleceu as promessas. Foi necessário acrescentar leis, continuar a transgredir, e foi necessário acrescentar cerimônias que acabam não sendo suficientes para a purificação do homem. Então Deus enviou o seu Filho para um único e perfeito sacrifício. Hebreus 10:12-18. Em Deuteronômio 28 temos como bênção a aliança, por exemplo. O Senhor te fará prosperar grandemente do fruto do teu ventre, do fruto dos teus animais, do fruto do teu solo, na terra que o Senhor com juramento prometeu a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar à tua terra a chuva do seu tempo,
O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás por cima e não por baixo, se obedeceres ao mandamento do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, para guardar e cumprir, não se desviando de nenhuma das palavras que eu hoje ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, e não andando após outros deuses para os servires. Então nós vemos aí em Deuteronômio 28, temos também, aí como maldição da aliança, por exemplo, o Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com coceiras, que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, cegueira, com paz no coração, apalparás ao meio-dia como cego, apalpa nas trevas, não prosperarás os seus caminhos, serás oprimido, roubado todos os dias, não haverá quem te salve, desposar-te-ás com uma mulher, porém outro dormirá com ela, edificarás uma casa, porém não morará nela, plantarás uma vinha, porém não a desfrutarás, o teu boi será morto na tua presença, porém dele não comerás, o teu jumento será roubado diante de ti, não será restituído a ti, as tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos e não haverá quem te salve. Então aí as maldições, antes nós falamos das bênçãos, agora as maldições aí da aliança, os termos da aliança. As leis promulgadas então no Sinai são termos da aliança mosaica feitas entre Deus e o povo hebreu, e o povo israelita, né, através de Moisés. Você já vai entendendo bastante coisa aí no Antigo Testamento por causa da aliança. No tópico 7 é a refeição da aliança, que nós estudamos agora sobre Melquisedeque. Significa tudo o que eu como vai para o meu sangue, e sangue é vida. Então a minha vida se torna tua e a tua vida se torna minha. Cristo e Melquisedeque faz refeição com Abraão. Exemplo aí, Gênesis 14, 18. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então nós vamos ver agora, aí em Gênesis capítulo 15, você vai ver a oitava coisa aí da aliança, o oitavo tópico da aliança, é a morte de um animal, ou passar pelas metades. Significa, estamos morrendo e nascendo de novo. Também significa que eu morra se não cumprir a aliança, né? E que tu morras se não cumprir. Então colocava-se uma parte do animal. Você vê nessa figura aí, que interessante isso, esse 8 deitado é um sinal de infinito, um sinal matemático. Olha aí, colocávamos uma parte do animal de um lado, outra parte do outro lado, depois os cabeças, os líderes da aliança, ou chefes, ou se fosse duas pessoas só, já representando a si mesmo. Passavam pelas metades de braços dados, dando a entender que este sinal significa infinito, a aliança passa de pai para filho, é eterna. Daí a aliança ser um círculo, significa eternidade, sem princípio e nem fim. São dois ciclos aí que são feitos. Veja Jeremias 34, 18. Entregarei os homens que traspassaram meu pacto, aliança ou concerto, e não cumpriram as palavras do pacto, ou da aliança ou do concerto, que fizeram diante de mim com um bezerro que dividiram em duas partes, passando pelo meio das suas porções. Em Gênesis 15, 9, você vai ver aí, sendo exigido todos os ingredientes para fazer aliança. Olha aí. Em Gênesis 15, 9, então, diz assim, respondeu-lhe o Senhor, toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, pois, lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. Ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão, sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Sabe, porém, que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz aos teus pais, em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Quando o sol já estava posto e era escuro, eis um fogo fumegante, uma tocha de fogo, que passava por entre daquelas metades, e naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto, uma aliança, um concerto com Abrão, dizendo, a tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então você veja a interpretação disso aí. 3 animais significa 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Pássaros do céu e animais na terra, aliança entre céu e terra, entre Deus e os homens. Uma rolinha e um pombinho voam, são do céu, significa que o Pai e o Espírito Santo vão para o céu. Jesus fica para o sacrifício, o cordeiro é animal terreno. Jesus se torna homem, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 12, 24. Se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. João 36 também, né, fala sobre isso.
fogo fumegante representa o modo como Deus Pai aparece no Monte Sinai e sobre a tenda da congregação, bem como em outras manifestações, como Êxodo 19, 18. Nisso todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente. Tocha de fogo aí representa Cristo. Eu sou a luz do mundo. João 8,12. Então Jesus tornou a falar dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Pai representando Deus e o Filho representando o homem. Assim a aliança foi feita entre Deus e os homens em Cristo. Pois o homem é pecador, é fraco, não conseguiria afastar Satanás e vencê-lo. Então as aves de rapina significam Satanás tentando impedir a aliança. Abraão com sono significa e os homens que não têm força para fazer aliança com Deus. Então Deus faz aliança, Deus Pai, com Jesus Cristo simbolizando aí os homens, né? Jesus aí como representante de todos os homens, ele vai se tornar homem, então ele pode fazer aliança com Deus, aliança entre Deus e os homens, com Jesus representando os homens então. O próximo tópico da aliança, no número 9, árvore ou animais manchados de sangue. Poderia também plantar uma árvore para servir de memorial. É o segundo memorial aqui, para lembrar da aliança. Então o primeiro era a cicatriz, o segundo, aqui uma árvore ou animal manchado de sangue. Abraão plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor Deus Eterno. Está em Gênesis 21, 33. Significa lembrança da aliança. Toda vez que olhar para lá, deve se lembrar da aliança. No sacrifício pode ser usado um ou mais novilhos ou ovelhas. Então note que a aliança passa de pai para filho. Por isso o rei Davi se lembrou do filho de Jonatas para abençoá-lo, mesmo Mefibosete considerando como seu inimigo. Então Davi foi leal à aliança que tinha com o pai de Mefibosete, o Jonatas, né? Deus também o livrou de ver seu reino dividido em seus dias. Então se você quiser ver aí a nossa aliança toda sendo feita no Novo Testamento, através de Jesus, você entra aí no estudo, estuda direitinho e você vai entender o que é aliança. Então você vai ver por que então você estudando esse estudo aí sobre aliança, você vai entender melhor por que a Bíblia é dividida em Antiga Aliança, ou Antigo Testamento, Antigo Concerto, e Nova Aliança, ou Novo Testamento, ou Novo Concerto. Tudo baseado nessa aliança que está aí. E todos esses tópicos são feitos quando se faz aliança. Então você vai ver, será que Jesus fez isso aí tudinho? E você vai ver que Jesus fez exatamente isso. Tudo isso foi feito na nova aliança. Jesus mostrando que fez aliança por nós. Então ele nos representa, por isso se tornou homem. Então você vai entender muita coisa se você estudar direitinho sobre aliança. E você vai ver quanta coisa você está perdendo, porque você ainda não sabe sobre aliança. Nós estamos em aliança com Deus, através de Jesus. Quando nós estivermos em Cristo, nós estamos na aliança com Deus. Aí você vai ver o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, e você vai aprender um punhado de coisa. E você vai receber de Deus muito mais do que já recebeu, porque você nem sabia que poderia receber. Nem sabia que estava em aliança com Deus. Então eu fiz questão de trazer esse resumo sobre aliança, porque eu sei que muitos a gente pede para entrar lá e para ler e acaba não lendo. Mas é muito importante saber sobre aliança. Vamos continuar então a nossa lição, porque ela já começa falando exatamente de uma aliança. Agora uma aliança feita entre Jonatas e Davi. E tudo isso que aqui Abraão fez na aliança, o Jonatas e o Davi tiveram que fazer. Partiram o animal em duas partes. Agora a Bíblia, ela não vai ficar repetindo isso toda vez que falam, fizeram aliança, ela não vai ficar repetindo tudo isso aí. Pegaram um bezerro, pegaram lá, plantaram uma árvore, ou pegaram um animal e mancharam ele de sangue. Então não vai falar disso tudo. Então a Bíblia não vai ficar toda vez entrando em detalhes, porque todo mundo ali já sabia o que era fazer uma aliança. Então quando fala fizeram aliança, já sabe que fizeram isso aí tudinho. Vamos então à leitura bíblica em classe, que está aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 3 e 4, depois capítulo 19, 1 e 2, capítulo 20, versículo 8, 16, 17, 31 e 32. Leamos. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si
e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e seu cinto. Agora no capítulo 19. Falou Saul a Jonatas seu filho e a todos os seus servos para que matassem Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto e esconde-te. Agora 1 Samuel 20. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque fizeste a teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, ai-me em crime, mata-me tu mesmo, para que me levares a teu pai? Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor de sua alma. Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e disse: por que há de ele morrer? O que tem feito? Então, nesta lição, nós vamos ver exatamente sobre esse assunto. Nós vamos ver que é muito importante falar sobre essa aliança. E nós vamos ver a lealdade de Jonatas em relação a Davi. Ele arriscou a própria vida porque tinha uma aliança, eles fizeram uma aliança. Agora não era mais apenas por querer cumprir a aliança. Agora era uma obrigação diante de Deus também. Então veja só que tanto Jonatas como Davi, a partir dali, tinham uma aliança a ser cumprida, obedecida, com o perigo de morrerem se não cumprissem essa aliança. É um compromisso sério a aliança. Então se fazia aliança com Deus e também os homens faziam aliança entre si ou faziam também com Deus. E quando faziam entre si, tinham que cumprir, porque se não cumprisse, Deus estava como testemunha e Deus vinha com castigo sobre quem não cumprisse. Por isso Josué fez aliança com os gibeonitas e teve que ir lá livrá-los do ataque inimigo, porque ele fez uma aliança, tinha que cumprir. Se ele não cumprisse, ele era amaldiçoado, ele morria por causa disso. Então Deus requeria de quem fizesse aliança, que cumprisse essa aliança. Por isso nós vamos entender também por que foi errado Abraão fazer aliança com Abimeleque, Isaac fazer aliança com Abimeleque. Depois, quando veio a lei, foi proibido isso. Não podia mais, era uma lei dizendo: não faça mais aliança com quem não é de Israel. Ficou proibido fazer aliança a partir daí. Aí vem a proibição de casar-se, né, as filhas do povo de Israel com alguém que fosse de fora da aliança, que fosse de fora do povo de Israel. E toda vez que um rei de Israel fazia aliança com o povo de fora, ele fazia isso através de um casamento, casava com alguém, que era uma mulher que era filha de algum rei de outra nação, né? Ou ele fazia aliança com o chefe, né, de estado, um rei de outra nação. Tudo isso ele estava transgredindo a palavra de Deus. Então parece bom, parece bonito, né? As alianças aí que Davi fez, alianças que Salomão fez, mas estava tudo errado, estava contra a palavra de Deus. Ele não podia fazer aliança com o povo incircunciso, não podia fazer aliança com quem não era de Israel. Então nós procuramos trazer isso para você sobre aliança, porque você vai entender bem melhor agora a lição. Vemos aí então na introdução: Jonatas entrou para a história à sombra do pai, mas pouca coisa herdou do seu genitor. Demonstrou ser um guerreiro cheio de coragem e determinação. E aliada à sua coragem está a sua humildade, sua fé e obediência ao Senhor, virtudes indispensáveis a um homem de Deus. Sua amizade por Davi nasceu de forma inesperada quando assistiu de perto a vitória do jovem pastor de ovelhas sobre o imbatível gigante Golias, o campeão dos filisteus, que desafiava os exércitos israelitas e afrontava o nome do Senhor. Então nós vamos ver que nessa questão de caráter, o caráter é formado, né, principalmente ali nos 3 primeiros anos de vida. Mas tem uma coisa: às vezes a criança ela rejeita o caráter de uma pessoa má, porque ela pode escolher o que ela vai aproveitar das pessoas. Às vezes a criança começa a absorver alguma coisa da mãe e quase não absorve nada do pai. Outras vezes absorve muita coisa do pai e quase nada da mãe.
Outras vezes absorve muito de um avô, de uma avó, de um parente, ou de um irmão mais velho, uma irmã mais velha. Então a característica ali daquela pessoa passa a ser parecida com alguém da família, porque esses primeiros 3 anos ele está sempre perto da família. E aqui nós vamos ver que Jonatas, apesar de ser filho de Saul, que tinha um caráter mau, o Jonatas aproveitou mais o caráter, talvez, da sua mãe, ou talvez de algum parente, mas ele, quem sabe até do próprio, né, Samuel, profeta Samuel. E nós entendemos que talvez Jonatas tenha exatamente, quando criancinha, visto muito Samuel ali com seu pai, dando conselhos, né? Então ele prestou muita atenção no caráter de Samuel. Talvez por causa disso era um homem temente a Deus, um homem de fé realmente, um valente, um guerreiro valente, e que esteve sempre ao lado do seu pai. Ele sempre esteve ao lado do pai, não deixou o pai. Foi leal aí como filho. Agora, como ele tinha uma aliança com Davi, ele tinha que defender Davi, e ele arriscou a sua própria vida para defender Davi. Então nós vamos ver aí os detalhes e vamos ver que, apesar de quase a gente não falar sobre Jonatas, foi um homem importantíssimo na história de Israel, foi um homem muito valente, corajoso, um homem que realmente temia Deus, tinha fé em Deus, acreditava na palavra de Deus, e ele sentiu exatamente uma atração de ter uma amizade com Davi, porque ele viu em Davi essas mesmas características. Ele viu que realmente Davi é um homem de fé, embora jovem ainda, e também um homem de coragem, e também um homem temente a Deus, que acreditava na palavra de Deus, realmente. Então nós vamos ver que essa amizade surgiu, que foi realmente desenvolvida, quando Jonatas vê Davi derrotando o gigante Golias, e ele vê o tamanho da fé e da coragem, né? O tamanho da crença que realmente Davi tinha na palavra de Deus, quando ele trata o gigante como incircunciso, ou seja, ele está fora da aliança. Foi isso que Davi estava dizendo. Se esse homem está fora da aliança, então eu tenho aliança com Deus, quem vence? Eu. Não importa o meu tamanho, as armas que eu vou usar, não importa. Eu estou em aliança com Deus. Se eu estou em aliança com Deus, eu sou mais do que vencedor. Então Davi foi para aquela luta contra o gigante tendo a certeza absoluta de que ele venceria. Por quê? Porque o gigante não era circunciso, ou seja, não pertencia à aliança com Deus. E Davi disse, mas eu tenho aliança com Deus. Eu sou circunciso, eu pertenço à aliança com Deus. Eu tenho uma marca provando que eu tenho aliança com Deus. E esse gigante não tem. Então eu sei que eu vou chegar lá e vou derrotá-lo facilmente. Então ele olhou para o gigante e viu como seria fácil acertar o gigante. Enquanto todos os outros estavam com medo do gigante, com o tamanho do gigante, em média, né, a gente podemos estudar aí, ele tinha por volta de 3,15 metros de altura. Em média, né, estudando aí as tabelas aí de medidas, né, as alturas aí, como é que calculava. Então, nós podemos chegar a essa conclusão de que ele tinha por volta de 3,15 metros de altura. Então, veja só, todos olhavam para o tamanho do gigante. Todos olhavam para a fama que aquele gigante tinha. Davi não. Davi olhou para o gigante e disse, mas é fácil de acertar. Um homem desse tamanho é fácil demais. Então ele foi com fé, já sabia que ia ganhar, porque ele tinha fé em Deus, na palavra de Deus. E ele era pertencente, uma aliança com Deus. Então nessa lição nós vamos ver as seguintes partes e tópicos. Parte 1, circunstâncias que uniram Jonatas e Davi. Aí no tópico 1, quem era Jonatas? Tópico 2, uma batalha que mudou a história. Tópico 3, a presença de Davi. Na parte 2, nós vamos ver aí uma amizade aprovada por Deus. Tópico 1, Jonatas torna-se amigo de Davi. Tópico 2, uma amizade fiel e duradoura. Tópico 3, uma aliança do Senhor. Na parte 3, nós temos o caráter de Jonatas e suas lições. Tópico 1, um homem de coragem. Tópico 2, um homem humilde. Tópico 3, um homem leal. Então, parte 1, circunstâncias que uniram Jonatas e Davi. Tópico 1, quem era Jonatas? Tópico 2, uma batalha que mudou a história. Tópico 3, a presença de Davi. Tópico 1, então, quem era Jonatas? Era o filho mais velho do rei de Saul.
Seu nome significa dado por Deus ou presente de Deus. Ele tinha todas as condições para ser o substituto do pai. Era valente e hábil no combate. Sua bravura já fora provada quando, em Miquimás, derrotou toda uma guarnição dos filisteus, contando apenas com a ajuda de seu fiel escudeiro, ou pajem de armas, colocando sua fé em ação. 1 Samuel 14, de 1 a 14. Entretanto, por direção de Deus, os rumos da história de Saul e de Jonatas foram mudados completamente. E isso ocorreu de forma surpreendente. Então vimos aí Jonatas, o filho do rei Saul, um homem reconhecidamente valente, um homem de fé, corajoso, se destacava entre todos os homens, o que é raro, às vezes o filho do rei, o filho de pastor, alguém assim tem importância, o filho dele geralmente não se destaca como uma pessoa de muita fé, de muita coragem, de obediência a Deus, de intimidade com Deus. Mas aqui, um filho de Saul se destacou, apesar de Saul ter sido um rei no início muito bom, mas depois se perdido. Então, o Jonatas não copiou esse mau caráter que seu pai teve. E nós vamos ver que Jonatas tinha tudo para governar no lugar do seu pai. Era para ser ele. Todo mundo sabia disso, todo mundo acreditava nisso. De repente mudou tudo. Com a desobediência de Saul, Deus rejeitou Saul. E Deus procurou um homem segundo o seu coração. Então ele encontrou Davi, um adorador, e alguém que era muito humilde e que tinha tudo para ser um ótimo governante sobre Israel. Não escolheu Jonatas, porque poderia ser uma continuidade do governo de Saul. Então Deus escolhe outro, escolhe Davi. Davi vai então mudar tudo isso. Davi vai supervalorizar as coisas espirituais. Tanto é que ele passa tempo no empreendimento que era para pegar a arca do concerto e levar até Jerusalém. Era o grande desejo dele, porque ele queria levar a presença de Deus para Jerusalém. Onde ele estivesse, ele queria a presença de Deus. Veja bem que naquele tempo ninguém era nascido de novo, então não era templo do Espírito Santo. Então a presença de Deus era representada pela arca. Por isso Davi lutou tanto para trazer a presença de Deus para perto dele. Então era realmente um homem adorador, um homem que acreditava em Deus, tinha fé em Deus e queria agradar a Deus. Então Jonatas, ele provou realmente sua valentia, sua coragem, sua fé em Deus, quando com o seu pajem aí de armas, ou o seu escudeiro, como está na lição. Então só os dois, Jonatas ia lá e vencia a luta com o soldado e jogava para trás desse soldado, quase morto, e o escudeiro dele ali, o pajem de armas, pegava e matava. Então os dois fizeram isso aí. Jonatas empreendeu o primeiro combate contra os soldados inimigos, derrotava-os e, para não ficar perdendo tempo de ter que olhar se estava morto mesmo, matar direitinho, o pajem de armas fazia esse serviço, acabava de matar. Tópico 2, uma batalha que mudou a história. Israel estava no campo de batalha contra os filisteus no monte, no Vale do Carvalho, e os filisteus estavam do lado oposto no vale também, sobre o monte. 1 Samuel 17, 1 a 3. Um gigante filisteu de nome Golias, campeão do seu povo, desafiava os exércitos de Israel, mas ninguém tinha coragem de enfrentar o inimigo. O clima de medo prenunciava a provável derrota de Israel. 1 Samuel 17, 10 e 11. Então nós vimos aí que haveria então uma batalha entre Israel e os filisteus. Ficaram então Israel no Monte do Carvalho, os filisteus do outro lado, e quando iam começar a peleja, a guerra, então apareceu esse gigante, esse homem aí de provavelmente 3,15 metros de altura, e fez um desafio. Na verdade, esse homem estava representando Satanás. Ele disse: olha, para que nós vamos nos matar uns aos outros? Vamos fazer o seguinte: vocês arranjam aí um representante de vocês, ou seja, um representante de Deus, vocês não têm pacto, não têm aliança com ele, e ele vai lutar contra mim. Está dizendo: eu sou representante de Satanás aqui. Quem vencer a luta, então ele se torna senhor de todos. Todos vão obedecer a ele, vão ser servos dele, vão ser escravos dele. Então ele já tinha, para ele, já tinha como certa vitória, representando Satanás. O que ele fazia?
que ele queria fazer? Ele queria tornar os israelitas servos. Então, espiritualmente, seria uma luta onde os filhos de Deus se tornariam escravos, servos dos representantes de Satanás. Então, os soldados pararam com medo, ninguém se apresentou. Durante 40 dias esse gigante esteve ali, desafiando, todo dia ele dizia: onde é que está? Traz aí um campeão, traz aí alguém que vai me enfrentar aqui. Quem vencer, pronto, ganhou a guerra e todos vão ser escravos, os vencidos. Todo dia ele desafiava. Então Davi foi mandado para o seu pai, não tinha idade ainda para a guerra, os seus irmãos tinham e estavam ali, mas ele não tinha idade ainda. Então seu pai disse: vai levar ali comida para os seus irmãos e para o capitão. Por que levar comida para o capitão? É simples. Vou tratar bem o capitão para ele tratar bem meus filhos, não colocar meus filhos na linha de frente da guerra, senão eles vão morrer. Então essa era a ideia de Jessé, né, pai de Davi. E Davi foi levar essas comidas, essas coisas. Quando chegou ali, quando ele estava conversando ali com seus irmãos, conversando com o povo, apareceu o gigante com um desafio lá na hora. E ele diz: mas quem é esse incircunciso? Por que ninguém foi lutar com esse homem? Eu vou lutar com esse homem. Ele tinha uma fé tremenda em Deus. E ele disse: eu já lutei com o leão, com o urso e venci. E ele olhava para o gigante e via apenas alguém mais fácil de acertar. E essa conversa, então, chegou aos seus irmãos ficaram desesperados, falando que ele calar a boca, não falar mais nada, que corria o risco de morrer a qualquer momento. E a conversa chegou ao rei Saul, que mandou chamar então Davi. E viu que realmente ele tinha fé e que acreditava. Vamos ver então, no tópico 3, a presença de Davi. Jessé enviou Davi ao local da batalha para entregar víveres para seus irmãos e para o chefe do exército. Samuel 17, 12 a 21. Contrariando seus irmãos e o próprio rei, Davi se dispôs a enfrentar o filisteu. Com permissão do rei e confiando em Deus, Davi foi ao encontro de Golias, com apenas uma funda e 5 pedras do ribeiro. 1 Samuel 17, 40 a 47. E com uma única pedra derrubou o gigante e o matou com a espada deste. 1 Samuel 17, 48 a 58. Uma vitória de desfecho surpreendente. Um gigante vencido por um jovem pastor de ovelhas. Um exército inteiro posto em fuga após um combate inusitado e desigual. Assistindo ao duelo estava Jonatas, o filho de Saul, que ficou profundamente tocado pela vitória de Davi sobre Golias. Então nós vamos ver que Davi consegue a permissão do rei para lutar contra o gigante. É claro que todo o exército de Israel pensava: coitado do menino, não vai durar 5 minutos. O próprio gigante olhou para Davi e disse: eu sou lá cachorro, você vem comigo com essas pedrinhas aí. 5 pedrinhas, pegou lá no ribeiro. Mas ele não precisou de 5 não, precisou só de uma para derrubar o gigante. Ele queria só derrubar, o resto ele teria que fazer na mão mesmo. Então o que ele fez? Com uma pedra, ele derrubou o gigante caiu e ele pega a própria espada do gigante, que para levantar aquela espada ele deve ter feito muita força, e cortou a cabeça do gigante. Aí agora todos viram que era uma coisa de Deus, porque Deus faz assim, o impossível. Era impossível aquele jovem adolescente vencer aquela luta. Então todos perceberam que isso aí é coisa de Deus, né? E aí tomaram coragem todos agora, foram enfrentar o exército inimigo, e todos correndo. A luta estava vencida. Mas quem venceu a luta foi Deus. E ele usou o quê? Um jovenzinho para fazer isso. Então quando Jonatas, filho de Saul, vê isso, ele vê que realmente Davi é de Deus. Tem uma fé parecida com a sua. Jonatas, é claro, poderia ter tido essa mesma fé. Mas às vezes a pessoa tem fé para lutar contra pessoas iguais, né? Mas quando surge uma luta muito grande, acaba que a pessoa não tem aquela fé necessária. E às vezes a gente vê pessoas que nós julgávamos que nunca teria essa fé e de repente a gente vê que ele tem. Ele acredita realmente em Deus e faz grandes coisas para Deus.
Na parte 2, então, nós temos uma amizade aprovada por Deus. Tópico 1, Jonatas torna-se amigo de Davi. Tópico 2, uma amizade fiel e duradoura. Tópico 3, uma aliança do Senhor. Tópico 1, então, Jonatas torna-se amigo de Davi. O povo de Israel jubilou diante de tremenda vitória. Saul ficou estupefato e mandou o chefe do exército, Abner, chamar Davi, que levou como troféu da batalha inusitada a cabeça do filisteu. 1 Samuel 17:54. Porém, Jonatas, filho de Saul, foi quem mais foi tocado em suas emoções e sentimentos em relação ao jovem pastor, que derrubou o gigante com o uso de uma simples funda e um tiro de pedra. De imediato, aquela admiração despertou em Jonatas um sentimento de amizade e de amor fraternal por Davi. Deus tem seus caminhos, e quando Ele quer, cria circunstâncias ou muda circunstâncias segundo seus propósitos amorosos e soberanos. Então aqui, todos ficam admirados com o feito de Davi. Havia um prêmio, casar com a filha do rei. Então ele estaria na parte financeira garantido a vida inteira e ainda a sua família seria abençoada, não pagaria mais impostos. E quando o povo vê que Davi venceu, se jubilam, se alegram, dão glória a Deus. Então, aí Jonatas, olhando isso, ele viu, este é um homem que realmente tem fé em Deus. Então ele sabia que aquele homem daí para frente poderia ser um grande amigo, um grande aliado. E ele então desenvolve em seu coração uma amizade muito grande por Davi. E ele teria a oportunidade de conversar muito com Davi, de conviver com Davi, porque Davi seria então chamado, para ficar lá tocando a harpa, para que o seu pai, quando estivesse ali com o demônio perturbando, Davi vinha, tocava a harpa e os demônios saíam. Então eles tiveram a convivência. E nós acreditamos também que Davi, como Davi não era um soldado, precisava de treinamento, eu acredito que quem deu esse treinamento para Davi foi o próprio Jonatas. Jonatas era conhecido como o melhor guerreiro que existia ali. E Davi se tornou rapidamente um melhor guerreiro, maior ainda do que Jonatas. Então nós acreditamos que ele aprendeu com o melhor. E Jonatas tinha todo o interesse em que Davi aprendesse realmente, porque Davi foi convidado então para ser o quê? Pajem de armas do próprio pai de Jonatas, do rei Saul. E um pajem, como nós vimos, já falamos sobre isso, um pajem era muito importante para alguém. Jonatas venceu uma guerra usando o pajem para matar as pessoas, que ele atacava, derrubava e o pajem matava. Então o pajem é um parceiro realmente na hora que precisa. Davi não tinha experiência de guerra, então ele teria que ter essa experiência. E nós acreditamos, não tem na Bíblia isso, eu acredito que o próprio Jonatas, pensando na segurança do seu pai e na amizade e aliança que ele fez com Davi, ele treinou Davi para se tornar o melhor guerreiro de Israel. No tópico 2, uma amizade fiel e duradoura. A Bíblia registra com a expressão tocante os sentimentos de Jonatas por Davi. Diz o texto bíblico: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E fizeram uma aliança diante de Deus. 1 Samuel 18, 1, 3, 4. O texto registra expressões que significam que Jonatas não só admirou grandemente a coragem e a audácia de Davi, como sentiu no seu íntimo que deveria nutrir por ele profunda amizade fraternal. Então nós vemos aí que esse sentimento de amizade que brotou no coração de Jonatas por Davi não foi apenas uma coisa do próprio Jonatas, mas também Deus estava aí presente. Por quê? Deus escolhera Davi para ser rei. Então precisaria que Davi ficasse próximo do rei, para aprender o quê? Aprender como é que tratava o povo, como é que recebia, como é que aconselhava, como é que planejava as guerras. Então Davi precisaria estar perto do rei. E através então dessa grande amizade que surgiu aí, Davi pôde estar ali perto, aprender muita coisa, para depois, quando ele começou então a reinar, ele poder colocar isso em prática e melhorar o que Saul fazia de errado. Então veja bem que Jonatas vai fazer uma aliança agora, uma aliança de sangue com Davi. Todos aqueles itens da aliança lá que nós falamos, com certeza foram repetidos ali, foram feitos. Então é uma aliança. Então eles ficam muito amigos. É uma amizade fraternal. E nada mais do que isso. Às vezes as pessoas pensam outra coisa, mas a verdade é essa. É uma amizade, um homem com um homem. Naquele tempo se
achasse alguém que pensasse diferente, que agisse diferente, que fosse homossexual, era morto. Pense bem nisso. Então não existia nada disso. Vamos então ao tópico 3, uma aliança do Senhor. Grupos homossexuais procuram distorcer o sentido desse texto quando a Bíblia diz que Jonatas fez aliança com Davi, porque o amava como a sua própria alma e entregou a Davi suas vestes e equipamentos de combate. 1 Samuel 18, 3 e 4. Eles o fazem de forma desonesta e tendenciosa, afirmando que Jonatas sentiu atração sexual por Davi e que ambos deram início a uma relação homoafetiva. Nada mais incoerente com a verdade bíblica. Jonatas era casado e pai de um filho, cujo nome era Mefibosete, 2 Samuel 4:4. Em nenhum texto da Bíblia se diz que Jonatas desobedeceu a Deus e a sua lei. Ele sabia que, se fosse homossexual, estaria cometendo uma abominação ao Senhor. Levíticos 18, 22, 20 e 13. Na verdade, aquela amizade calorosa foi inspirada por Deus, pois Jonatas haveria de ser, tempos depois, o amigo que iria livrar Davi da sanha ciumenta e sanguinária de Saul. Eles fizeram aliança espiritual e não uma parceria abominável aos olhos do Senhor. 1 Samuel 18, 3. Somente a má fé de quem usa a palavra de Deus para justificar seus pecados pode afirmar tamanha incoerência e disparate. Então as pessoas que são homossexuais, elas querem encontrar um apoio na palavra de Deus para seus atos abomináveis diante de Deus. Está escrito bem claro na Bíblia: não te deitarás com homem como se fosse mulher. Eu abomino isso. Deus detesta isso. Quem fazia isso era morto, a lei mandava matar. Então não podia existir isso em Israel. Era proibido. E Jonatas provou em tudo que ele era o quê? Um homem de Deus. Ele jamais faria isso. Então ali se desenvolveu uma amizade verdadeira, fraternal. Não tinha nada a ver com sexo. Jonatas era casado, tinha um filho chamado Mefibosete. Davi, quando matou o gigante, então agora ele vai se casar com a filha do rei. Então não tinha nada a ver com homossexualidade. E porque a pessoa não sabe o que é uma aliança, então não entende isso. Eles fizeram uma aliança aqui, mas é uma aliança diante de Deus, uma aliança de sangue. Tem nada a ver com aliança, casamento, ou união homoafetiva, não tem nada a ver com isso. Por isso que é importante saber o que é uma aliança. Na parte 3 nós temos aí o caráter de Jonatas e suas lições. Tópico 1, um homem de coragem. Tópico 2, um homem humilde. Tópico 3, um homem leal. Olha aí, o caráter de Jonatas e suas lições. Há um provérbio popular que diz: tal pai, tal filho, sugerindo que os filhos tendem a demonstrar o mesmo comportamento de seus pais. Mas tal entendimento não pode ser generalizado. O exemplo de Jonatas é prova disso. Seu caráter praticamente era o oposto ao seu pai. Vejamos alguns aspectos do caráter de Jonatas. Então vimos aí que Jonatas não copiou seu pai e podemos ver que ele tinha um bom caráter. Seu modo de agir, de pensar, de fazer as coisas era o oposto do seu pai. Ele amava as pessoas, ele respeitava as pessoas e ele quis fazer uma aliança de sangue com Davi, provando que ele tinha uma íntima comunhão com Deus. Era uma aliança que se fazia com Deus, e quando se fazia com alguém, era na presença de Deus. Buscava sempre a aprovação de Deus e se buscava sempre fazer uma aliança com alguém que fosse realmente de Deus, comprovadamente diante de Deus. Temos um quadro aí na revista do professor, qualidades e realizações então de Jonatas, e vamos ver as lições de vida de Jonatas. Então, qualidades e realizações. Ele era corajoso e um líder natural. É o amigo mais íntimo que Davi teve. Confiava em Deus, era leal. Lições de vida nós vamos ver. Lealdade é uma das partes mais fortes da coragem. Lealdade a Deus coloca todos os outros relacionamentos em perspectiva. É trabalhador. Grandes amizades são custosas. Então nós vimos aí um resumo aí, né, das qualidades, virtudes de Jonatas e que servem para nós como cristãos imitarmos isso aí. Devemos ter lealdade. Lealdade para com Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então essa lealdade a Deus é principal e dessa lealdade vai depender a lealdade para com os homens. Nunca podemos ser leal a alguém se essa lealdade vai ferir a lealdade nossa com Deus. Então não é muito importante os homens aí às vezes ter muitos amigos. É importante ter verdadeiros amigos. Tópico 1, um homem de coragem.
Tópico 2, um homem humilde. Tópico 3, então, um homem leal. Vamos ver o tópico 1, um homem de coragem. Saul era um homem seguro e ciumento. Jonatas não herdou nem desenvolveu esse traço de personalidade do pai. Era corajoso. Em Micmas, ele lutou contra a guarnição dos filisteus com seu pajem de armas e os derrotou confiando em Deus. Revelou-se um comandante de tropas, um herói e um homem de fé. 1 Samuel 14:6. Mas sua coragem não era apenas física e emocional. Ele tinha grandeza espiritual que lhe dava confiança diante das adversidades. 1 Samuel 14:1-4. Ele revelou firmeza diante dos inimigos e lealdade diante dos amigos. Então nós vamos ver que apesar de Saul ter começado bem, o seu mau caráter foi desenvolvendo. Ele foi mostrando vários defeitos. Então demonstrou ser inseguro, ele mostrou ser ciumento. Então foi aparecendo, se mostrou desobediente, desobedeceu a ordem de Samuel. Ele quis ser ao mesmo tempo sacerdote e rei, que não era permitido. E várias outras coisas ele foi demonstrando ser. O seu filho Jonatas não copiou essas más qualidades e era um homem reconhecidamente valente, corajoso, um homem de fé e que cativava as pessoas. Então ele tinha verdadeiras amizades e mantinha essas amizades através da sua fidelidade. Ele era um homem fiel aos seus compromissos. Não apenas por causa do seu caráter humano, mas também por causa do seu caráter espiritual. Era um homem que confiava em Deus, que acreditava em Deus e que buscava nas pessoas exatamente essa parte de comunhão com Deus. Tópico 2, um homem humilde. Sua coragem moral fez-o não ter medo de perder a posição como herdeiro do trono para Davi. Soube reconhecer que seu amigo tinha a direção de Deus e as condições humanas para substituir Saul no cargo de monarca de Israel. 1 Samuel 16, 1, 12 e 13. Um exemplo para os dias presentes. Há muitos em igrejas evangélicas que brigam por cargos e posições, agindo muitas vezes por métodos carnais, seguindo exemplos ímpios. São obreiros carnais, dominados por torpe ganância. 1 Timóteo 3,3. A humildade é a qualidade que só possui os que têm grandeza de alma, e Deus se agrada dos humildes. 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Então, depois que já se sabia que Davi tinha sido escolhido por Deus para ser rei de Israel no lugar de Saul, nós vamos ver que Jonatas não ficou de repente com raiva de Davi, nem passou a odiar Davi, nem brigou com Davi, nem parou de defender o seu amigo, não acabou a aliança com ele, nada disso. Ele continuou amando Davi como um amigo e defendendo Davi. Foi capaz até de arriscar a vida por causa de Davi. Então, Jonatas provou que ele era humilde. E ele chega para Davi e diz para Davi que ele acredita que Davi vai governar sobre Israel e ele acredita que ele vai ser o segundo no reinado de Davi. Ele vai ser um auxiliar de Davi. Olha a humildade. Ele tinha todo o direito de ser rei, de exigir ser rei, de brigar por isso. O povo sabia que o filho é que herdaria o trono. Estava tudo certo para Jonatas ser rei. Mas ele chega e reconhece que Davi é escolhido por Deus. E ele reconhece que ele pode ser o segundo, pode ajudar Davi, continuar ajudando Davi no seu reinado. Então ele foi tremendamente humilde aí. Então veja bem que essa humildade muitas vezes falta às pessoas, né? Na igreja acontece muito das pessoas usarem de meios, aí, de subterfúgios, de coisas para poder assumir a liderança. E muitas vezes, como filho, né, de um pastor, então a pessoa se acha no direito de ser também, de ocupar o lugar do seu pai. E isso indevidamente. Às vezes a pessoa nem tem intimidade com Deus. A pessoa não tem nenhum dom do Espírito Santo. A pessoa não desenvolve um trabalho de missões, de enviar missionários por toda parte. A pessoa, a gente vê que não tem a chamada para assumir uma liderança, mas porque é filho, de repente, o pai entende que tem que continuar em um reinado, como se a liderança da igreja fosse aí
um reinado e o filho fosse herdar uma herança, né? Fosse entrar no lugar para continuar esse reinado, esse império. E não é assim que ensina a Bíblia. Deus é quem escolhe, Deus mostra. Como é que Deus mostra? Como é que Deus confirma o ministério de alguém? É com sinais, prodígios, maravilhas. E nós temos visto que quem quer assumir de todo jeito a posição, isso pelo Brasil todo, e em várias igrejas, várias denominações, querem porque querem, que os pastores presidentes querem colocar seus filhos para continuarem. E muitas vezes, na maioria das vezes, e mais de 90% das vezes, o filho não pode assumir, porque Deus não confirmou, Deus não chamou. Então temos que tomar cuidado com isso. Vamos seguir a palavra de Deus e vamos ver como é que Deus escolhe, como é que Deus confirma essa escolha. No tópico 3, nós temos aí um homem leal. Em todas as ocasiões, depois que se tornou amigo de Davi, Jonatas demonstrou sua lealdade. Poderia ter ficado ao lado do seu pai, mas não cedeu aos caprichos de Saul, quando este, injustamente, quis eliminar a vida de Davi. Quando soube do plano de Saul para matar Davi, Jonatas procurou o amigo e lhe advertiu do perigo de morte. 1 Samuel 19, 1, 3, 20, 11, 17 e 32, 33. Jonatas teve um último encontro com Davi, onde mais uma vez selaram o pacto de lealdade diante de Deus. 1 Samuel 20, 41 a 43. Até o dia de sua morte, Saul continuou perseguindo Davi. Jonatas também veio morrer em Giboa, ao lado do seu pai. 1 Samuel 38. Então veja que Jonatas defendeu Davi em todas as oportunidades que surgiu. Quando seu pai queria matar Davi, Jonatas interferia e ele intercedia junto ao pai para que Davi fosse livre da morte. Inclusive, quando Davi fugiu a primeira vez, Jonatas fez a reconciliação dele com seu pai. Trouxe de volta, mas Saul insistiu, quase matou Davi com a lança. Depois, quando Jonatas foi defender Davi, seu pai quase que o matou. Olha só, então era uma coisa tremenda. Jonatas, foi capaz de assumir uma posição tal de fidelidade à sua amizade, à sua aliança com Davi, que ele arriscou a sua própria vida por Davi. Quando soube do plano do pai dele para matá-lo, mandou chamar Davi, avisou. Então sempre ele estava disposto a defender essa aliança. Agora, apesar de tudo, ele provou o seu caráter, a sua moral, provou ser um filho que amava também o seu pai. Fez de tudo para que seu pai se consertasse com Deus e foi capaz até de lutar ao lado do seu pai até a morte. Vamos aí então à conclusão. Deus não está sujeito às leis nem aos costumes dos povos. Ele estabelece sua vontade diretiva de forma implacável, contrariando todas as expectativas e previsões históricas ou políticas. Assim, em meio a um grave desafio contra o povo de Israel, levantou o jovem Davi para derrotar o gigante filisteu. Assistindo à extraordinária vitória, Jonatas sentiu profunda admiração pelo jovem pastor de Belém e compreendeu que ele seria o escolhido por Deus. Em lugar da inveja ou ciúme, Jonatas tornou-se o maior e mais leal amigo de Davi. Então nós vemos aí em Jonatas um exemplo de lealdade que nós temos que aprender na nossa vida. Sermos leais. Agora, sermos leais primeiro a Deus sempre. Sermos leais aos nossos amigos, nossos familiares. Agora, desde que essa lealdade não fira a nossa lealdade para com Deus. Então, nunca participe dos pecados alheios. E nunca faça aliança com pessoas que não querem saber de Deus. Muitas vezes acontece isso, acaba um crente aí entrando numa sociedade com um descrente e ele vai gastar dinheiro em carnaval, em idolatrias, né, em romarias, dinheiro da empresa. Aí você fez aliança, vai ter que aceitar isso. Aí a empresa às vezes não cresce, não desenvolve, porque o dinheiro está sendo gasto com coisas que não deveriam ser coisas importantes, né? Então, cuidado na hora de fazer uma amizade, na hora de fazer uma sociedade, na hora de colocar uma pessoa para trabalhar na sua casa, cuidado com o que você coloca. Então, coloca a pessoa de Deus, pessoa que tem fé em Deus, que demonstra ter intimidade com Deus, para que, pelo menos quando você não estiver em casa, essa pessoa possa ensinar seus filhos alguma coisa boa. Tudo isso é muito importante. Então, vemos aí em Jonatas um exemplo de lealdade. Foi fiel realmente à sua amizade com Davi
e a sua aliança, principalmente fiel a essa aliança que ele tinha com Davi, com o risco de perder até a vida e ser amaldiçoado se não cumprisse essa aliança. Então saiba você que nós estamos em aliança com Deus. E se você não está em aliança com Deus ainda, você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aí o Espírito Santo não veio morar em você ainda, então você precisa fazer isso agora. Você pede perdão a Deus pelos seus pecados agora, aceita Jesus como Senhor e Salvador, e você vai começar uma vida agora, uma vida nova com Deus. Você vai fazer parte dessa aliança com Deus. E é uma aliança maravilhosa. Então vamos orar nesse momento. Se você deseja fazer isso, ore junto comigo e você vai começar uma vida nova agora. O seu nome será escrito no livro da vida no céu. Você passa a começar agora uma vida nova, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo e você vai ser abençoado, você vai fazer parte de uma aliança, nova aliança em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, olha, Senhor, para essas pessoas que se chegam a Ti agora. Perdoa, Senhor, os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida, abençoa, Senhor. La sucantier, apastivor, sacraça, mistério faixa. Oh, maravilhosa aliança que Deus faz agora com você e fez conosco. Uma aliança verdadeira, aliança eterna, é para a eternidade. E você pode passar essa aliança para a sua família, passar essa aliança para outros, pregando o Evangelho para eles, para que eles se convertam também, façam parte dessa aliança maravilhosa, nova aliança feita no sangue de Jesus. Não foi com sangue de bodes e ovelhas, mas é a nova aliança, a eterna aliança, a perfeita aliança, um sacrifício único e perfeito. Em nome de Jesus, receba agora salvação. Em nome de Jesus, de acordo com essa nova aliança, você agora tem direito à cura. Suas maldições estão agora acabadas, derrotadas, como está em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que morreu no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios, e pela fé recebêssemos o Espírito Santo. Então receba o Espírito Santo e receba agora as bênçãos da aliança. Toda doença, toda enfermidade, solta agora toda maldição, em nome de Jesus, solta essas vidas. Receba agora a cura, receba agora a libertação, receba agora a comunhão com o Espírito Santo, receba agora a comunhão com Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Olha, você que está nos ouvindo, se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, é só nos convidar, entre em contato conosco. Nosso telefone é TIM, é o WhatsApp também, telefone 99DDD, o telefone 991520454. Entre em contato conosco que nós estaremos aí. Se você quiser um estudo sobre aliança, nós acabamos de falar sobre aliança, é muito importante para a igreja, nós vamos aí dar um estudo sobre aliança. Se você quiser um estudo sobre escatologia, né, podemos ir aí dar um estudo sobre escatologia. Se você quer um estudo aí para professores, né, uma palestra, um congresso de EBD, um seminário de EBD, então nos convide, estaremos aí, professores, superintendentes, também os obreiros. Se você quer dar um curso aí, uma EBO, uma Escola Bíblica para Obreiros também, nos convide, estaremos aí. Se você quer fazer um evento sobre missões, eu fui missionário, abri 8 igrejas pela graça de Deus, nos convide, estaremos aí. Se você quer fazer um trabalho de evangelismo, ensinar sobre evangelismo, a igreja, desenvolver um trabalho, então nos convide, nós fazemos muito isso. Se você quer fazer aí um evento sobre família, então nos convide, nós temos bastante experiência nisso. Ensinamos muito sobre isso, somos líderes de família, já fizemos curso de casais, ministramos esses cursos. Então você nos convide, nós estaremos aí com você. Se você quer fazer um curso sobre dons espirituais, fazer aí um fim de semana só falando sobre isso, ministrando sobre isso, aí nós vamos fazer isso, vamos aí ministrar sobre dons do Espírito Santo e vamos exercer o dom que Deus tem nos dado. Nós temos orado toda semana, Jesus tem curado mais de 100 pessoas toda semana. Tem mês que 1000 pessoas são curadas. Então, você nos convide, estaremos aí. Além de ter o benefício de uma palestra, de um estudo, uma pregação, domingo à noite eu gosto sempre de encerrar com uma pregação para ganharmos almas, né? Então a gente faz aí, se for fazer palestra, pode fazer na sexta, no sábado, no domingo de manhã e à noite fazer um grande culto
para ganharmos muitas almas. Quando nós estivemos em São Paulo a última vez, nós estivemos ali no Ministério Perus, né? E foram 51 almas que aceitaram Jesus. Mais de 200 pessoas curadas. Então, muitas pessoas libertas. Sempre tem batismo do Espírito Santo. Então, nos convide. Nós estaremos aí com você na sua igreja. Eu vou passar para você agora a nossa agenda, porque assim você vê os dias que eu já tenho marcado. Você sabe então que o mês de maio eu tenho quase nada marcado. Mês de junho não tenho nada marcado ainda. Ainda tenho espaço no mês de julho, no mês de agosto. Aí no mês de setembro não tem mais espaço. No mês de outubro ainda tem espaço. No mês de novembro tem, mês de dezembro tem. E se você quiser marcar alguma coisa para o ano que vem também, eu já comecei a marcar para o ano que vem, você pode começar a marcar também. Então nos convide e nós estaremos aí com você.